Olha a música, hein? Lá, 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 lá. Hoje é aniversário do SBT. 39 anos de história e muito sucesso. Eu trouxe um convidado especial que conhece o Silvio Santos, tem a oportunidade de falar com o Silvio Santos, trabalhou com o Silvio Santos. É o Thiago Broche, meu xará. Vamos conversar com ele e a música vai tocando. Lá, 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 lá. Hoje esse cara aqui vai ser o foco, ó. É ele. Silvio Santos, vem aí. Muito boa essa música, né? Desde criança ouvindo essa trilha marcante, nostálgica. Vamos aguardar o Thiago? O Thiago é vereador de Americana, em São Paulo, e ele conhece o homem do baú, né? Conheceu o Silvio Santos, conhece, melhor dizendo. Agora ele chegou, vou assinar para ele e vamos aí dar início à nossa conversa. Vamos lá? Vai conectar agora. Vamos lá, Doriúma. Opa, boa noite. Aê! Ei, consegue me ouvir perfeitamente? Perfeitamente. E que voz, hein? Poderosa. Olha, é uma honra falar com você. Obrigado por aceitar o convite. Eu que tô ajeitando aqui ainda, viu, Tiagão? Olha aqui, ó. Ok, vai dando um ajuste aí. Aê! Bom, para mim que é uma honra, um prazer aí falar com você. Eu tenho uma admiração especial, já sigo os seus trabalhos aí há muito tempo, Tiagão. E vejo a maneira que você conduz e que você é apaixonado pela comunicação. Então, eu tinha que aceitar esse convite de tudo quanto é jeito, que quem ganha hoje, essa noite, 19 de agosto, sou eu ter a sua presença aqui na rede social comigo. E hoje vamos falar um pouquinho da experiência de conhecer este homem que revolucionou o país. É, A televisão deve muito a ele, né? Com certeza, olha só. E demais. vamos falar como é que surgiu aí esse contato, né? Como é que você conheceu o Silvio Santos, que é o nosso foco principal da noite, o assunto. Legal, vamos lá. Tiago, eu desde muito jovem, né, sempre fiquei na frente da televisão assistindo os programas do Silvio, né, o Topa Tudo por Dinheiro. Aliás, Uhum. todo domingo, né, grudadinho aí na televisão, vendo o Silvio com toda aquela sabedoria e maestria, né, fazendo os programas. E eu me lembro que em 95 para 96, eu comprei a minha primeira revista numa banca de jornal aqui próximo de casa. E aí eu não parei mais, comecei a colecionar, né, as revistas, enfim, tudo que eu achava relacionado ao Silvio. E eu tinha, como todos os brasileiros, né, o grande sonho de conhecer essa lenda, né, esse mito, enfim, essa pessoa extraordinária que só quem teve a oportunidade de conhecer aí pessoalmente sabe, né, o que eu estou dizendo aí, porque o Silvio ele encanta todo mundo pela sua simplicidade, pelo seu sorriso, né, ele realmente é uma pessoa tão poderosa, mas tão simples no mesmo tempo, né? Ele consegue fazer isso, ele ensina as pessoas essa simplicidade, né? E em 2004 eu tive o primeiro contato com o Silvio. O que eu pensei? Nos programas de auditório não entra homem, né? E eu falei, puxa vida, né? O caminho não vai ser o SBT para eu poder realizar esse sonho de encontrar o Silvio Santos. O que era o caminho? Era ir no Salão do Jazz. Como Ah, hoje a muitas estratégia. pessoas. A estratégia. Estratégia. Mas isso que eu estou falando para você foi em 2004, né? Eu Sim. fui no salão antes do Pânico, para você ter uma ideia. Quando o Olha. Pânico começou a ir no Salão do Jaça, eu já ia, já frequentava ali para poder fazer o contato com o Silvio. E a primeira vez que eu vi o Silvio foi muito
muito engraçado, porque parecia que eu não estava vendo ele, apesar de estar vendo ele pessoalmente, ali em carne e osso. Porque a gente via tanto pela televisão, eu assistia tanto ele, que quando eu vi ele a primeira vez pessoalmente, eu acho que eu fiquei em choque, né? Falei, pô, eu não estou acreditando que eu estou vendo Nossa. o Silvio, né? E foi muito bacana. Ele me tratou super bem. Eu lembro que eu tenho essa foto, né? Eu levei uma pasta que eu já tinha revistas, pôster, né, da minha coleção para que ele pudesse ver. Gentilmente ele pediu para que eu entrasse no salão. Ele registrou a foto do lado de fora, mas ele pediu para que eu entrasse no salão, aguardasse que ele gostaria de falar comigo. Se eu pudesse ficar ali para poder bater um papo com ele. E ele realmente me atendeu e deu toda a atenção do mundo, né? E nós sabemos a vida dele, de como é corrida, de gravações que ele faz. Ele, para um jovem, né, da atenção que ele deu, né, na vida e na loucura dele de como empresário e apresentador, e todo mundo sabe que ele sempre fica no auditório esperando, né, ele lá para a gravação. Aquele primeiro momento, Thiago, para mim foi muito mágico, aonde eu criei mais força, falei, puxa vida, para voltar outras vezes, claro, né? A gente nunca fica satisfeito em ver o Silvio uma única vez, né? Então eu procurei ir outras vezes, mas a primeira vez que eu tive contato com o Silvio foi no salão, porque eu não achei outra ideia de poder encontrar e falar com o Silvio. Então, em 2004, eu tive essa grande felicidade. Então, a emoção de ver um grande ícone como o Silvio Santos não dá para descrever, mas aí fala assim, a sensação, porque realmente eu imagino que eu nunca o vi e pretendo vê-lo. Pretendo, é uma meta que eu tenho. Uhum. Mas eu vi o Celso, que eu sou admirador do Celso, isso é surreal, você vê Uhum. um cara da televisão, isso mexe com a gente, mas quando se trata em Silvio Santos, o que acontece? Olha, Tiagão, tive a oportunidade de conhecer outros apresentadores, né? Acredito que nem o Silvio consiga explicar esse carinho que o povo brasileiro tem. Eu não sei se é a voz, é o jeito único dele. Realmente, eu acredito que, olha, seja a simplicidade de um homem, que eu já disse para você, tão poderoso e se sente tão ser humano na presença de todos. O Silvio é uma aula todos os dias você aprende com ele, né? Os grandes apresentadores ficam de olho no comportamento do Silvio para aprender também. Se você, o Nelsinho, todo o pessoal aí que acompanha, você sabe que dentro do estacionamento do SBT, um dos carros mais simples de apresentador é É o o do dele. próprio Silvio. E ele vem mandando essas mensagens, né? Como tratar a produção, como ter o respeito com o auditório. Então, tudo isso, as pessoas que conhecem ele pela televisão e têm a grande oportunidade de conhecer pessoalmente, eu acho que fica esse encanto. Não vou citar nomes aqui, mas nós sabemos que tem artistas muito menores do que ele, que já se acha o grande artista, né? E na realidade ele é pequenininho, né? E o Silvio, com todo esse talento, todo esse dom, sempre tem uma ação de simplicidade e humildade. Eu acho que a humildade, o segredo do sucesso do Silvio, eu acho que é a humildade e a simplicidade. E o Silvio Santos fora do palco é totalmente diferente. Tanto que ele vai lá no Jaça, arruma o cabelo dele. Antes de ele entrar, é uma pessoa. Quando ele já está no ar, se preparando para ir para o estúdio, é outro cara, é o Silvio Santos. Como é que é o Senhor Abravanel? Tiagão, ele brinca muito com isso, né? Ele fala isso em entrevistas, ele acaba elogiando o Jaça, fala, olha, eu tô meio estranho aqui, mas você vai ver depois que eu sair do salão, aí sim você vai ver o Silvio Santos, né, com o corte bonito. Eu costumo dizer o seguinte, o Silvio, ele é melhor do que na frente das câmeras. Por quê? Eu acho que o artista, quando liga a câmera, quando ele está no palco, ele tem que manter a sua simpatia, o seu sorriso, né? Talvez alguns, quando desligam a câmera, não ficam tão humildes e tão simples e tão simpáticos assim. Pelo menos a maioria que eu conheci continua nessa simplicidade. Ratinho, Celso Portiolli, né, o Gugu era assim, enfim, outros artistas. Mas o Silvio, ele consegue ser melhor do que na televisão. É impressionante. Ele chega, eu já presenciei isso várias vezes.
se ele está de óculos, com a camisa para fora, com o cabelo despenteado, ele é sarrista, né? Consigo mesmo, essas piadas que ele faz, que às vezes dá aquelas polêmicas danadas, né? O Silvio conduz o programa da maneira dele, ele é feliz daquele jeito. Então a pessoa, quando se dispõe e ao programa Silvio Santos, sabe o jeito dele. Ele quer conduzir o programa daquela maneira com muita alegria, né? E o Silvio, para mim, na minha opinião, é muito melhor fora da televisão do que na televisão, né? Ele consegue superar o Silvio Santos da televisão. Eu não sei se você consegue entender isso que eu estou te falando, né? Eu tive alguns momentos com ele fora da televisão e a simplicidade dele é muito, muito grande, a atenção dele é gigantesca, ele gosta realmente dos fãs, ele trata os fãs muito bem. Por esses motivos, eu sempre votei e sempre, né, respeitei o Silvio. Se tiver algum dia, isso nunca aconteceu, mas se tiver algum dia que ele não possa me receber, que ele não possa tirar alguma foto comigo, eu vou entender esse momento, porque o que ele já fez na minha vida, a atenção que me deu, essa foto que você está mostrando aí agora, nós dois quase caímos no palco, que ele foi fazer o sorteio da Telecena, ele me chamou, ele brincou comigo, ele girou comigo, nós dois quase caímos no chão. Quer dizer, é uma pessoa espontânea, é uma pessoa que gosta muito dos seres humanos, independente, se chegar o presidente da República, ele vai te tratar da mesma maneira, se você chegar lá e o presidente da República, ele vai tratar você e o presidente da República iguais isso. O Silvio realmente é uma pessoa de outro planeta. E fala um pouquinho como é que foi trabalhar, né? Você teve uma passagem pelo grupo também, né? Grupo Silvio Santos. E como foi a experiência? Na realidade, começou aqui na cidade de Americana, né, onde eu moro. Eu tinha acabado de sair de um escritório de contabilidade e no jornal local eu acabei vendo uma entrevista de emprego do Baú da Felicidade, né? Que ficava uma loja, ia abrir uma loja na realidade no centro da cidade de Americana. E eu peguei o meu álbum de fotografia, falei, pô, essa vaga precisa ser minha. E fui mostrar para a gerente o quanto eu gostava do SBT, o quanto eu era fã do Silvio Santos. E ela achou aquilo muito interessante. Então o marido dela falou, pô, eu não queria pegar homem, né? Eu queria pegar mulher, porque mulher tem um compromisso, sabe falar mais manso, né? Bom, enfim, ele tinha um padrão ali para seguir na loja. Mas ele me deu a oportunidade. Quem me deu a oportunidade se chama Gilmar Vilas Boas, né? O Gilmar, ele ficou 30 e poucos anos no Grupo Silvio Santos, trabalhando com o Henrique Abravanel, e ele me deu a oportunidade americana, e ele sempre falava para mim, Tiagão, se você for um bom funcionário, se você tiver um bom desempenho, eu levo você para São Paulo para você poder viajar ao Brasil ajudando nas lojas do Baú da Felicidade. Eu me identifiquei muito, me dei muito bem como vendedor, eu e um amigo meu, e o Jonas Aguiar, né, que eu fui conhecer lá em Presidente Prudente, e ele acabou me chamando para compor o Grupo Silvio Santos em São Paulo mesmo, registrado lá pelo Baú da Felicidade. Eu tenho essa felicidade na minha vida e na carteira de trabalho de estar lá, Baú da Felicidade, o Grupo Silvio Santos, que isso eu tenho uma honra gigantesca. Viajei muito pelo Brasil, eu e o Luiz Ricardo, né, acabei pegando uma amizade muito grande com o Luiz Ricardo através do trabalho no Grupo Silvio Santos. A gente chegava a ficar em hotéis juntos, nós fazíamos inaugurações de lojas juntos, então essa foi uma oportunidade de ouro aí, e foi assim que eu entrei no Grupo Silvio Santos. E nesse período, o que você pôde aprender no Grupo Silvio Santos? Os ensinamentos. Olha, tem uma pessoa que me chamava muita atenção lá, que era o Valmir Camilo, gerente geral ali, eles dividiam regiões, né, o Norte e Nordeste, e o Valmir era um profissional à altura do Grupo Silvio Santos, né? Ele sabia tudo que acontecia na empresa, eu observava a maneira dele de trabalho, né, como ele conduzia os funcionários, como ele falava com cada funcionário, e isso eu trouxe para a minha vida, né, essa organização profissional. E o Gilmar também, né, o Gilmar que era gerente regional, né, aprendi muito com liderança, muito com venda com o Gilmar, né, não desistir daquilo que você quer, porque a venda é persistência, né? Se a primeira pessoa entrar ali em uma loja, a pessoa falar, eu vou dar uma olhadinha em outro lugar, pode ir, você perdeu a venda, você tem que conquistar, com sorriso, com sabedoria, né? E você não pode desistir tão fácil assim. Então, eu tive grandes ensinamentos, foi um período que eu fiquei ali muito bom da minha vida, tive a oportunidade de conhecer pessoas de extrema importância, né?
e que eu levei para a minha vida. Então, acho que quando você tem a oportunidade de estar dentro de uma empresa, analise as grandes pessoas, as pessoas que têm história e comece a contar, aprender com elas e comece a contar as suas histórias. Não desista do seu sonho, né? Jamais, você não pode desistir, você não pode colocar pedra no seu sonho. E foi assim que eu consegui trabalhar no Grupo Silvio Santos, foi assim que eu consegui conhecer o Silvio e foi assim desde 2004, com exceção desse ano, né, por causa da pandemia. Esse ano é o primeiro ano que eu não consegui ver o Silvio. Mas de todos os outros, ele me recebia 3, 4 vezes no ano, né, ou no programa ou lá no Jazz. Fala aí dos momentos de receber no programa. Como é que acontece esses momentos aí? Olha a imagem aqui. Quando ele me recebe lá? Quando ele faz o convite, vem aqui, vem ver o programa. Não, como é que funciona? Não, o Silvio, você não espera nada dele. Se você combinar alguma coisa com ele não sai, ele não gosta de nada, sempre foi muito espontâneo. Todas as vezes que... A primeira coisa, Tiagão, comportamento. Para você entrar dentro do SBT, você tem que ter comportamento. A produção do Silvio é muito profissional, né? Eu acho que foi isso que me ajudou bastante. Por quê? Eu nunca fui atrás do Silvio por causa de dinheiro. Eu nunca fui atrás do Silvio por oportunidade na televisão. Eu sempre fui atrás do Silvio por gostar do empresário Silvio Santos e principalmente do apresentador Silvio Santos, né? Então, respeitar os horários dele, respeitar a chegada dele, né? Esse negócio de querer pegar no braço, já tirar foto, você tem que ganhar a confiança dele. Ele está no dia corrido, eu sinto o momento que eu tenho que abordar ele ou pedir uma foto ou conversar com ele, né? Eu nunca atravessei a frente dele. E acho que por esse motivo, né, que eu sempre tive uma liberdade com a produção, acredito eu que eu tenho uma confiança com a produção e acabei conquistando essa confiança nele. Então as coisas vão acontecendo natural. Aconteceu vários episódios interessantes. Eu andei com ele 3 vezes no carro dele. Olha, eu tenho um registro. Eu tenho um registro as 3 vezes no carro. Isso que eu estou te falando foi antes do Pânico ainda, né? Quando o Pânico ainda começou a perseguir ele. Eu tenho um registro dessas 3 passagens no carro dele. Eu entrei no camarim dele mais 3 vezes, a convite dele, né? Conversei com ele do lado de fora. Então eu tive momentos, né, especiais que estão guardados no meu coração, na minha cabeça e registro em fotos, porque eu soube ter comportamento com o Silvio. Você tem que ter esse comportamento, deixar ele à vontade, deixar ele fazer o programa. E no momento, teve dias que eu fui para o SBT, que ele me viu, mas o dia estava tão corrido que ele passou. A gente tem que respeitar isso aí, não dá para pegar no braço dele e exigir alguma coisa. Silvio, eu estou aqui. Não, ele me trata tão bem que quando acontece isso eu fico ainda realizado. Eu tenho a grande oportunidade, Thiago, mesmo não registrando foto com ele, de assistir ele. Pouquíssimos homens no Brasil têm a oportunidade de permanecer ali no estúdio ao lado, né? Eu não fico dentro ali com as meninas do auditório, mas eu fico a 2 metros do estúdio, acompanhando todos os trabalhos, respeitando todos os seguranças. O Rock é um grande amigo, eu fiz uma amizade muito bacana com o Rock, né? O Rock tem toda a minha admiração e respeito, não só ele, como as meninas que trabalham com ele, né? Que são extraordinárias meninas, e eu fui ganhando essa confiança durante todos esses anos. São quase 20 anos ali frequentando o SBT. Então eu acho que deu para a produção me conhecer um pouquinho, o Silvio saber um pouquinho do meu comportamento. Então, entre aspas, eu tenho uma liberdade, mas sempre pensando no Silvio, sempre pensando em respeitar a produção. Então tudo é na base do respeito. Para conquistar o Silvio, respeito acima de tudo. Porque realmente ele tem aquele tratamento muito importante com as colegas de trabalho, o compromisso horário. Então ele frisa muito nas entrevistas. Olha, tem mais de 200 pessoas me aguardando no auditório. Então é muito bacana o profissionalismo, né? O dono de tudo, que dá um super exemplo há décadas. Então a palavra para descrever, surreal. Algo muito fora do surreal. comum, né? Ele é uma pessoa, o Tiagão, que ele chega no SBT, o pessoal lá da guarita, lá na parte de baixo, eu já vi algumas vezes ele abriu, coincidiu o horário de chegada, né?
ele abriu o vidro do carro e cumprimentar os funcionários que estão lá abaixo. Bom dia, como vai? Tudo bem? Aquele jeitão dele que a gente conhece. Quando ele chega na parte de cima, estaciona o carro, o Divino, que é o segurança, a Raimunda, que está aguardando ele, e outros funcionários. Bom dia, como é que vai? Tudo bem? Quer dizer, olha o exemplo que esse homem, que está prestes a completar 90 anos, dirigindo o próprio carro, né, sem luxo nenhum, né, uma saúde de ferro. É inexplicável a saúde e a sabedoria desse homem, né? Ele entra no programa com aquele sorriso no rosto. Claro, ele deve ter dificuldades na vida dele, eu digo, às vezes um problema de família ou algum problema com a empresa, mas como ele é tão profissional, tão grande, ele é um exemplo de ser humano. Ele vai para o auditório, você vê ele realmente apresentando como ninguém, né? Por isso que é o maior apresentador de todos os tempos do Brasil, isso eu não tenho dúvidas nenhuma, né? E ensinando todo dia ali a produção com um sorriso no rosto, respeitar cada funcionário. Isso as filhas, né? Eu vejo muito ali a Renata, a Rebeca tem muito disso dele, né? A Patrícia tem muito a simplicidade dele. Quer dizer, isso ficou um exemplo para as meninas e para os funcionários. Eu escuto isso dos funcionários, né? Quanto as filhas são tão simples quanto o pai, né? E ele continua dando esse exemplo. Eu vou bater nessa tecla de exemplo porque realmente o Silvio é diferente de todo mundo, não tem comparação. E o que o Silvio Santos representa na sua vida profissional e até pessoal? O que você pôde aprender com ele? Olha, Tiago, primeiro é esse carinho com o público, né? Hoje, no momento, eu estou como vereador, até entrou o Marcos, se você me permite, tem um amigo meu aqui americano, o Marcos, ele é desenhista. O desenho do Marcos está lá no Hall da Fama do SBT, né? O Marcos Rodrigues aqui. Ele fez um desenho de hiperrealismo, o Silvio ficou encantado com o desenho e mandou colocar lá no SBT. Se eu não me engano, eu acho que foi dos 30 anos do SBT. Não é esse desenho, mas é um outro que você está mostrando, muito, muito bonito, tá lá no SBT. Bom, esse profissionalismo dele, né, é uma pessoa realmente que... me fugiu a pergunta. Volta a pergunta para mim, Tiagão. Perdão. O que o Silvio Santos representa na sua vida profissional e pessoal? O que você pode aprender? Com exemplo. Olha, a maneira que ele trata as pessoas, né? Isso para mim eu fico encantado com essa maneira que ele trata as pessoas, como ele trata o ser humano, como ele se preocupa, né? Nós sabemos de coisas ali de bastidores, né? Que ele ajuda, às vezes, quando ele sente isso no auditório, ele vai fazer uma brincadeira, ele sente qualquer dificuldade, ou financeira, ou alguma coisa, ele faz de tudo para aquela pessoa se dar bem, para levar um dinheirinho para casa, né? Então, esse tratamento com o ser humano, né, isso é o que mais me encanta no Silvio. Além dele ser, né, um homem bem-sucedido, ele torce para as pessoas, ele vibra com as pessoas, ele vibra com seus funcionários. Eu cansei de escutar isso lá dentro. Quantas vezes ele já pagou consultas de médico ouvindo dos seus colegas de trabalho que talvez a pessoa não esteja bem, ele indicando o médico. Acho que quem pode falar muito isso aí é o Joaquim, o Fabiano, do diretor lá, muitas pessoas da produção, a própria Doris aí, né, pela convivência. Então, esse lado humano do Silvio Santos é uma coisa que eu carrego comigo, que eu aprendi muito, né, ser muito humano olhando o Silvio. E nesses momentos de encontro, houve algum momento especial que marcou você? Fora do primeiro momento que você encontrou ele? Um conselho, uma dica? O que marcou? Olha, um momento que marcou bastante eu com o Silvio foi a primeira vez que eu andei de carro com ele, né? Foi algo assim sensacional. E ali eu fui conversando sobre o fã-clube, sobre os meus sonhos, né? E ele sempre falou que a vida dele também, quando fecharam, e tem isso em vídeo, né? Quando fechou as portas aí para ele ter emissora, foi quando ele partiu realmente para fazer o canal, a concessão do SBT, que ele tem hoje, né, não desistir, realmente levar. Tem um vídeo que ele fala que as coisas não são fáceis, as coisas são difíceis, as coisas são lutadas. Você já deve ter escutado isso, acho que é do Jequiti, uma palestra que ele deu lá para os funcionários do Jequiti, né? E aquele vídeo sensacional. Foi nos 30 anos. Foi sensacional aquele vídeo. De vez em quando eu assisto para buscar uma energia
ele com aquela camisa, os shorts rosa, né, toda a simplicidade do mundo, passando esse recado muito importante. Mas essa primeira vez que eu andei com ele no carro, me marcou pelo carro, né, foi muito marcante para mim, e os conselhos, porque a gente entrou também, ele deu risada com a própria situação do sequestro, né, porque eu falei, Silvio, você depois do sequestro, não era mais fácil você pegar um helicóptero, pousar no SBT, ele tem condições para isso, né? De ter um helicóptero, de pousar, não enfrentar trânsito, mas ele é um ser humano como qualquer um, ele vai com o carro no SBT, liga lá o radinho na Jovem Pan, enfrenta o trânsito que tiver que enfrentar, né? E é um hobby dele, ele falou para mim que é um hobby dele, é dirigir, então ele gosta de dirigir e ele é um ser humano normal como todos os outros. Muito bacana isso, né? O cara poderia, você descreveu bem, assim como eu vi um depoimento do Carlos Alberto de Nóbrega, falando que o Silvio Santos poderia ter o melhor carro, a melhor mansão, mas o cara é o cara mais simples. Então, como você falou também da situação, pô, o cara poderia ter um helicóptero à disposição dele a hora que quiser, mas mesmo assim ele quer dirigir o próprio carro, quer fazer tudo. E há situações e histórias, que eu acho que até você sabe também, né? Que ele já deixou o carro assim no estacionamento e foi para o estúdio. Então, real, né? É o super Silvio Santos mesmo, né? Surreal isso aí. E fala de um outro momento aí que marcou. A primeira vez que ele me chamou no programa, né? Marcou bastante. Eu levei na realidade tinha encontrado com ele, não vou lembrar a data aqui certinho, e eu entreguei uma foto muito antiga para ele, que ele não tinha, do pai dele. Depois eu até te mando essa cópia aí dessa foto do pai dele e ele numa mesa, né, conversando com mais uma pessoa. E aí ele ficou impressionado, e aí eu falei para ele da história dessa foto, né? Eu falei assim, olha, Silvio, a foto é sua, tal. Aí ele falou assim, não, faça o seguinte, se essa foto é do seu arquivo, traga uma cópia para mim do SBT, porque eu não quero desmanchar o seu arquivo. Eu falei, não, pode ficar que eu vou tirar outra. E ele insistiu que eu ficasse com a foto. Aí eu fiquei com a foto. Passou 30 dias, eu levei a foto para ele lá no SBT. Falei com o pessoal da produção, falou, olha, encontrei o Silvio no Jazz, ele pediu para trazer a foto e deixaram a foto para ele no camarim. Né? A Raimunda pegou, deixou lá no camarim. Quando ele chegou, ele lembrou da situação da foto. E aí ele ficou na dele, ele entrou, aí ele me chamou de canto, né? Falou, olha, prazer em revê-lo, você veio aqui no programa, tá? Falei, eu conversei com o Rock, ele me liberou, falou, fique à vontade, a casa é sua, assista o programa que você quiser. E ele foi fazer o programa. Quando chegou no meio do programa, ele passou a mão na gravata, aí ele falou assim, olha, tem um rapaz aí que diz que é meu fã, eu às vezes duvido, mas ele me trouxe uma foto muito curiosa. E eu tô, né, curioso para saber como é que ele faz essas coisas. Aí a Doris veio, né? A Doris veio falar comigo e falou, ele quer falar com você no palco. Quer dizer, ele me surpreendeu, eu não esperava isso de maneira alguma. Eu não pedi isso para ele. E ele me chamou para falar um pouquinho do fã-clube, um pouquinho da minha história. Então foi a primeira vez, essa foto que você está colocando em destaque, ao centro aí eu de camisa azul, bem de frente com ele conversando. Essa foi a primeira vez que eu conversei com ele no palco, né? Então, para mim, foi muito marcante também. Essa foto aí que você colocou, isso. Essa foto, inclusive, foi o Liminha que bateu. Né? Tem outras ali que foi o foto. Essa foi o Liminha. Agradeço o Liminha pelo registro. E essa foi a primeira vez aí que ele me chamou no palco. Foi um dia sensacional, porque eu não acreditava que eu estava, de tudo aquilo que eu já sonhava, que estava bom para mim, Deus e Silvio Santos conseguiu me surpreender ainda mais, dando essa oportunidade de eu aparecer lado a lado na televisão. Você falou no começo da nossa entrevista aqui sobre o Luiz Ricardo. Fala um pouquinho sobre ele. Porque ele é um cara muito simples. Eu não conheci pessoalmente ainda, mas a gente vê que ele transmite a simplicidade. Tudo isso que a gente vê no vídeo, aí você vai confirmar agora. Não, o Luiz é fora do comum. Luiz é uma pessoa extremamente... Aliás, os apresentadores do SBT, Thiago, parece que sugam isso no bom sentido do Silvio Santos, essa simplicidade. Né? Todos, impressionante, todos, sem exceção, né? São simples. O Luiz mora no meu coração. O Luiz frequenta a minha casa. Eu já fui na casa do Luiz. Criou uma amizade muito bacana. Inclusive, hoje falei com ele por telefone, né? Perguntei como é que estavam as gravações, né? Está bem restrito lá no SBT.
E quando eu comecei nas lojas do baú, eu também levei o meu álbum de fotografias ali para o Luiz Ricardo e ele ficou encantado com as fotos. E eu comecei a conhecer um Luiz que eu não conhecia. Muito simples, de sentar na mesa, de dividir uma marmitex nas lojas do baú, né? Poucas pessoas sabem disso. Dele tomar água lá com copinho, de plástico mesmo, para a gente sair junto à noite para jantar depois de um sucesso, de uma inauguração de uma loja, ficar no mesmo hotel, ouvir as histórias, né? De quando o Valentino Guzzo levou ele pela primeira vez para o Silvio apertar a mão dele, né? Então, são coisas marcantes, e você via, eu até falei isso para ele, falei, Luiz, como é engraçado, hein? Eu ficava lá em casa tentando falar com o Bozo pelo telefone e hoje estou almoçando com ele numa Marmitex, numa loja do baú, né? A gente dava risada. Falei, isso eu nunca imaginei na minha vida que pudesse acontecer. E, e o Luiz, de fato, um paizão, eu presenciei isso. Ele tem amor assim, gigantesco pela família, ele é paizão, um cara responsável, um cara que eu tenho muita admiração. Tiago, você vai conhecer ele e você vai sentir o quanto esse cara, no bom sentido estou falando cara, é humilde, gente boa e tem uma história limpa. Todo mundo do SBT gosta do Luiz. Eu participei com ele de acho que 4, 5 teletons. É impressionante o carinho dele com o povo, com as pessoas que vão assistir, com as pessoas que abordam e pede foto para ele. Eu já vi ele tirando foto com centenas de pessoas, ele ter a paciência de saber que ele é um homem do povo popular da televisão, né? E ele ter a oportunidade de quem encontrar com ele ter esse registro. Quando ele quase aconteceu uma tragédia lá no programa do Ratinho, liguei com ele, falei com ele lá no hospital, né? Queria ver ele, né? Então a preocupação ficou realmente deixou um pouquinho conversar sobre dos 35 do SBT que ele me deu, está guardado aqui, autografado. Ele veio em casa trazer esse livro, porque ele sabe o carinho que eu tenho pelo SBT. Não estou te escutando, Thiago. Não, não estou. Sou eu ou é você? Não estou. Deixa eu ver aqui. Tá me ouvindo? Agora. Alô? Thiago, tá me ouvindo? Tô tentando arrumar aqui, viu? Tá me ouvindo? Não, não tô conseguindo. Vamos começar de novo? Não, não tô te ouvindo. Não tô ouvindo você.